nos abençoe poderosamente neste momento, que iremos meditar na Tua Palavra. Nesse momento de reflexão, Senhor, venha transbordar nosso coração de alegria por entrar em Tua presença e ouvir a Tua voz. Pela palavra da Bíblia Sagrada, nós entramos em Tua presença e, cheios do amor, da virtude do Espírito Santo, possamos alegrar o Senhor neste momento, e cheios de fé e disposição para irmos avante, em nome de Cristo Jesus, que reina eternamente. Amém, Jesus. Amém. A nossa palavra da noite está no Evangelho de João, no capítulo 3, versículo 1. Vamos ler então, que diz-nos o seguinte, é só prestar atenção. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilheis de te ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse: como pode ser isto? Jesus respondeu e disse: tu és mestre em Israel e não sabes disso? Na verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos, e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vós faleis das coisas terrestres e não credes, como quereis se vos falar das celestiais? Oh, glória a Jesus. Amém? Então aqui nós vemos a diferença entre aquele que está na carne e o que é espiritual. Nicodemos aqui, ele tem um vasto conhecimento da palavra. Ele é conhecedor da palavra, um mestre na lei, como diz o Senhor Jesus. Um mestre na lei. E ele, sendo fariseu, era conhecedor da palavra, da palavra daquela época, que era o que? O Antigo Testamento. Porque o Novo Testamento estava sendo montado ainda nas pregações de Jesus, na pessoa de Jesus. Então não existia ali o Novo Testamento, existia o Antigo Testamento, que eram os livros de Moisés, os profetas, os livros históricos e por aí vai. Os profetas maiores e os profetas menores. E ele era conhecedor, mas ele conhecia a palavra no sentido literal, palavras, escrita, mas não conhecia a palavra como o poder de Deus. E aí tem a diferença entre conhecer o que se está escrito por conhecer, por saber ler, e conhecer a palavra no poder de Deus. Aí tem diferença. É como conhecer Jesus pelo nome Jesus e conhecer Jesus como pessoa, como Filho de Deus.
É duas realidades totalmente diferentes. Alguém pode ler a Bíblia por sua capacidade humana, mas se não abrir a sua capacidade de entender com o Espírito, vai ser como beber água e não passar disso daí, sem entender o significado daquele ato de beber água. Porque beber água por beber água é algo simples, mas se você entender que você está bebendo porque aquela água vai te dar vida, porque aquela água simboliza vida no teu corpo, isso é outra realidade, é outro entendimento. É a mesma coisa de respirar. Estou respirando. Estou respirando. Respirar por respirar, você entendeu? Estou respirando. Mas qual é o significado de respirar? Por que o ser humano respira? Aí você vai entender. Nós respiramos para sobrevivermos, porque as nossas células, o nosso cérebro precisa de oxigênio. Amém? O nosso corpo precisa ser oxigenado. Para sobrevivermos, precisamos do ar. Precisamos respirar esse ar puro, que muitas vezes está mais contaminado do que puro, mas mesmo assim precisamos dele. Veja que na época da Covid, da pandemia, muitas pessoas morreram porque não conseguiam respirar, tinham dificuldade para respirar, precisavam de aparelhos, e ser inibido, apesar de aparelhos para poder respirar corretamente. Então aí nós entendemos que é as necessidades que é importante. A mesma coisa, a palavra de Deus. Se conhecemos a palavra só por conhecer as palavras, o texto, ele morre ali mesmo. Mas se conhecemos a palavra no poder de Deus, na grandeza dela, como palavra do próprio Deus, e testemunho do poder de Deus para a nossa vida, como fonte de renovação, como fonte de inspiração, aí é outra realidade. Aí é outra realidade. Amém? Oh, glória a Deus. Então é isso que Jesus está propondo para Nicodemos. Você é conhecedor e ainda não entendeu, tem de nascer de novo. Quando as pessoas iam ao deserto, na época de João Batista, o que elas buscavam? O que elas buscavam ali? Uma nova vida, um novo meio de viver. Então João Batista pregava o arrependimento e batizava as pessoas nas águas. E as pessoas se arrependiam, confessavam seus pecados, e ali elas eram o quê? Batizadas. Ou seja, elas eram renovadas. Jesus está propondo aqui para ele que é nascer de novo, não nascer na carne, mas de forma espiritual. O que Jesus está dizendo claramente para mim, quando você conhece a palavra, mas você não conhece a Deus. Você conhece a palavra, mas não conhece o poder de Deus. Ou seja, a sua vida é só uma vida religiosa. Você vive uma religiosidade, você não vive o poder de Deus. É totalmente diferente. Você viver uma vida religiosa, ela tem o seu fim, ela tem o seu começo, ela tem o seu fim, e tem uma morte espiritual. Uma vida religiosa não leva para o céu. Agora, uma vida em Cristo Jesus é outra realidade. Porque viver religiosamente é viver dos ritos religiosos, dos costumes, das leis que são impostas por cada instituição religiosa.
Tem instituição que prega, você tem que obedecer. Se você for obediente, você vai para o céu. Você será melhor. Você será uma pessoa virtuosa. Você tem que praticar as virtudes. Você tem que ser uma pessoa boa. E cada um vai dizendo uma coisa. Mas tudo isso sem Jesus é nada. Porque Jesus, ele diz, sem amor é nada. É vazio. É sem sentido. Mas se você tem o amor, o que ele está dizendo? Se você tem Deus, aleluia, é outra história. É outra realidade. Aleluia. Glória a Deus. Então ele está dizendo para Nicodemos: tem que nascer novo, tem que se arrepender, tem que conhecer a Deus. Nos nossos dias, como é que a gente faz isso? Como é que acontece isso nos nossos dias? A pessoa se arrepende dos seus pecados, recebe Jesus na sua vida e é batizada em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e depois recebe o batismo no Espírito Santo. Aí ele está dizendo: é necessário nascer de novo da água e do Espírito. Então eu nasci, no meu batismo eu morri para o mundo e nasci para Deus. Qual é o significado do rito do batismo? O batismo nas águas é morrer para o mundo e nascer para Deus. Está entendendo? Você morre e ressuscita para Deus. Ou seja, eu nascer de novo. Não mais para o mundo, mas para Deus. Aleluia. E nascemos também para o Espírito Santo. Oh, glória a Jesus. Então é necessário conhecer as coisas de Deus. E o Senhor está falando, tentando mostrar o caminho para Nicodemos. E aí cada vez mais ele vai se perdendo no seu entendimento, porque aquilo ali para ele é impossível. Aí Jesus fala: se das coisas espirituais estou a falar e não entendem, das carnais é pior, porque aí que não aceita. O que é do céu não compreende, o que é da terra não aceita. Por isso que ele diz: na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho, se faleis das coisas terrenas e não credes. Como crereis se vos falar das celestiais? Aí é mais difícil, porque como a pessoa está vendo ali, não, eu estou te vendo, a pessoa está vendo Jesus, eu estou te vendo aqui, um homem. Como que esse homem que está bem aqui vai me falar das coisas lá no alto? Não é difícil? É. Mas não é impossível? Aleluia. Isso nos nossos dias, se trocarmos em miúdo, se uma pessoa que é de Deus vier falar das coisas espirituais, alguns vão acreditar, vão aceitar e guardar. Outros vão se fazer de indiferente. Não, isso não é comigo, isso não é para mim. Ao que acontece, vai pagar o preço. E o pior é que muitas das vezes a pessoa não reconhece, mas os outros estão vendo. E às vezes a pessoa passa por mentiroso falando a verdade. Por quê? Porque se você conhece uma pessoa e julga conhecê-la espiritualmente, e quando aquela pessoa fala algo de Deus e você não aceita, então você não conhece aquela pessoa na realidade. Se eu vier dar um testemunho para o Wallace, que Deus tenha dito: ó Wallace, Deus me disse isso. Se ele receber e guardar no coração,
amém. Mas se ele desdenhar, isso não é para mim, isso não é para mim, não vou acreditar. Aí ele vai pagar um preço. Qual é o preço? Da desobediência, porque não acreditou na palavra de Deus. Ai, pastor, mas nem todo mundo fala o que Deus manda, às vezes é coisa no coração. Olha só, para que você não venha pecar contra Deus e nem pecar contra o Espírito Santo, faça como eu sempre faço. Vou te dar um exemplo. Guarde. Se acontecer, amém. Se não acontecer, amém também. Você não foi prejudicado por isso. Está entendendo? Você ouve, recebe, amém. É Deus que está mandando, amém. Eu guardo no meu coração. Se ele vier a concretizar aquelas palavras, oh glória a Deus, aleluia. Se não, amém também, aleluia. Porque Deus é Deus, Ele sabe de tudo. Você não está vivendo até o dia de hoje? Se o milagre não aconteceu, você continua vivendo. Porque Deus, Ele é o teu milagre. Todos os dias, todos os momentos da tua história, da tua vida. Amém? A nossa vida, todos os momentos é um milagre. Porque quantos lugares aí não são terríveis, que não se pode pregar, não se pode ouvir a palavra de Deus, onde a malandragem é grande, o tráfico é grande, o tiroteio é quase todo dia, quase toda hora, é gente sendo baleada, é bala perdida, é bala encontrada, que a pessoa não pode nem sair na rua, ou se ficar em casa também é pior, porque o bandido ele entra também na casa, onde não há segurança. Mas nós estamos aqui respirando, aleluia, estamos de pés. Então louvemos ao Senhor por Ele estar nos dando o que? Segurança, conforto, paz de espírito, aleluia. Louvemos a Deus por isso, porque muitas pessoas hoje não têm paz e saem no mundo a gritar, pedindo paz, pedindo um pouco de ânimo para as suas vidas. Hoje nós estamos passando por momentos, principalmente nesse momento ao qual pessoas procuram refúgio nas brincadeiras, vão se refugiar nas brincadeiras, vão procurar alento, sorriso, alegria. Mas nós sabemos que isso passa, isso não é eterno, é só um momento. As coisas eternas estão em Deus, e quem conhece isso guarda, porque o melhor de Deus Ele está por vir. Não é nessa terra, porque nós não somos daqui. Amém? A nossa pátria não é aqui, como Jesus disse: não sou daqui, e esses também não são daqui. Como Jesus disse: eu não sou daqui, e eles, ou seja, os que são do Senhor também não são daqui. E nós estamos nesse grupo. Nós estamos nessa terra por passagem, mas aqui não é a nossa pátria. Amém? Aqui não é a nossa pátria definitiva. É só o momento da nossa história, e é o começo da nossa história. E a nossa história, ela não tem fim, ela tem prosseguimento. A nossa jornada não tem fim, porque quem está em Cristo, nova criatura é, e quem está em Cristo está com a vida eterna. Amém? Então que a gente guarde essa palavra em nossos corações, que a gente venha permanecer constantes e fiéis ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Temos que nascer de novo, temos que nascer da água e do Espírito. Amém? Dê uma linda salva de palmas a Jesus.